o TDAH, né? O que eu observei em vários pacientes com TDAH? Eu observei que esses pacientes, alguns deles, né? A maioria do que eu já atendi, já tiveram algum tipo de abuso sexual. Então, se você pegar um adolescente, uma criança, assim, você pode pensar nisso, tá? Você pode pensar em abuso sexual. Por quê? Porque a criança que tem dificuldade de atenção, como que ela fica? É como se ela ficasse ausente naquele momento em que ela precisa se concentrar. E ela fica ausente, muitas vezes, por causa da desintegração dos hemisférios cerebrais. Há uma desintegração dos hemisférios cerebrais e o cérebro rei, que é o cérebro consciente, que é o córtex cerebral, é como se ele também tivesse desconectado dos outros cérebros, né? Do cérebro reptiliano. Então, a gente precisa entender, né, que isso faz parte do trauma. Então, o trauma quando o trauma acontece exatamente quando há essa desintegração dos hemisférios cerebrais e do cérebro trino, né, que a gente chama de cérebro trino, que é as 3 partes do cérebro, elas meio que ficam desconectadas. Então, o paciente, ele mais sente, ele mais percebe do que consegue assimilar. Por que ele não consegue assimilar? Aquilo foi tão, ou está sendo tão traumático, que ele se desconecta, o cérebro se desconecta. Então, a gente precisa, na terapia, voltar à conexão cerebral e, através do MPC de cura, nós conseguimos liberar isso, tá? Um dia eu peguei, vou contar um caso por alto de uma pessoa só, de um adolescente, né? Mas isso eu já atendi vários que tinha esse caso, e a gente foi pesquisar por aí, né? E a gente tem todo um jeitinho para atuar e pesquisar, né? Todo um jeitinho para que a pessoa realmente confie, né? Gente, tudo que eu tô falando aqui não é sempre, nada é absoluto, tá? Nada é absoluto. O que eu tô falando são das minhas experiências profissionais, o que eu tenho observado no meu consultório, tá? Não é sempre, nem sempre isso pode acontecer. Eu vou já contar um outro caso para vocês entenderem que nem é sempre que isso vai acontecer, tá? Então, essa criança, né, eu fui perguntando com jeitinho e tal, e ela falou: Dalila, realmente, né, eu nunca falei isso pra ninguém, nem pra psicóloga, nem pro psiquiatra, pra ninguém. Eu só tô falando isso pra você. E já na primeira sessão, gente, né, claro, a gente conseguiu ajudar essa criança com TDAH, com isso lá, né, usando Ritalina, não sei o que, mas isso não ia melhorar, porque ele ia ficar com essa muleta o tempo todo, e a gente não quer que o paciente fique com muleta química, né, com utilização dos medicamentos. Então, esse paciente, a gente foi e observou que ele tinha isso, e aí a gente, né, bom, quanto tempo durou esse abuso? Muitos anos, né? Desde quando? Aí eu datei lá, não lembro exatamente a data, mas ele tinha, sei lá, 3, 4 anos quando tudo começou. E o interessante é que a grande maioria das crianças, né, acho que todo mundo gosta de ser abusado, né? E era abusado por várias outros adolescentes, até adultos, tá? E aí, assim, essa criança sempre ia lá, nesse mesmo lugar, quase todos os dias. Então, cria aquele hábito de ser abusado. Só que no início, a criança, na maioria das vezes, não entende, né? Não entende isso tudo. Então, é interessante a gente olhar para um outro lado sem julgamento, e quando a gente faz isso, né, o paciente começa a confiar na gente e começa a colocar para fora. E aí a gente faz o MPC de cura, né? Vocês que são alunos sabem como que faz isso. Vocês que não são alunos ainda, mas que vão ser terapeutas do futuro, podem fazer isso, tá bom? Então a gente libera isso do paciente e ele fica muito mais calmo.
Porque, claro, como que ele vai estudar, vai para a escola e estudar se ele fica desconectado? Aquilo que ele sentiu é muito forte, né? Então, aquilo que ele sentiu, as sensações dele, todas as emoções de raiva, de medo, de tristeza, elas ficam muito presentes. Então, o cérebro consciente, o cérebro racional, ele não consegue captar as informações. Então, eu tenho dificuldade de aprendizado, entende? Então, assim, a gente precisa entender, né, olhar o mais profundo disso para entendermos. Claro, também pode estar relacionado a brigas dos pais, a brigas muito feias dos pais. Quando a criança tem 6 meses, quando a criança tem 1 ano, quando a criança... Imagine que a criança, sei lá, a mãe tá grávida, essa mãe é agredida verbalmente ou moralmente, não importa o tipo de agressão, né? Mas também físicas, tá? E a criança presencia isso. O que vocês acham, né? A criança vai ficar traumatizada. E no MPC, a base do MPC, a gente fala muito sobre os traumas. Como que acontece, né? Então, como que acontece a desconexão entre o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro consciente, o córtex cerebral? E é através disso, e por isso que o MPC de cura funciona muito, porque a gente mobiliza o trauma e sai do vórtice de trauma para entrar no vórtice de cura, tá? Então, assim, tudo tem um sentido. A ressignificação que eu faço aqui para vocês verem, é interessante, ok? Muita gente já está sendo beneficiado, alguns terapeutas já estão conseguindo ajudar, mas você precisa entender o fundamento disso. Porque muitas das vezes a gente faz, mas sem entender o que adianta. Você vai conseguir ajudar até aqui, depois você não consegue ajudar mais, porque você não entende o fundamento daquilo. Aquilo tem um fundamento, tem uma base, né? A base de datar, a base de saber o que está relacionado com o clã ou não, a base de saber como que funciona o trauma, como o paciente entra no vórtice de trauma e sai do vórtice de trauma para entrar no vórtice de cura. Então, como o paciente vai fazendo tudo isso e como o MPC de cura faz essa revolução no paciente. Quando a gente entende a base disso, a gente entende. Ontem eu atendi uma aluna muito interessante, muito lindo o atendimento, muito lindo. E assim, o atendimento, ela fuma muito. O atendimento dela não era para isso. Só que eu entendi, a gente entendeu no atendimento que aquilo lá que ela fazia era para suprir as carências. Então, o cérebro dela fez aquilo para ela, né? Então, obrigada, cigarro. E a gente agradeceu, obrigada, cigarro. Você existiu até agora para suprir minha carência da minha mãe. Agora não mais. Obrigada, distúrbio de atenção. Obrigada, você precisou existir para minha sobrevivência. Agora não mais. Porque para eu sobreviver daquilo tudo que aconteceu de traumático, eu precisei estar no mundo da lua. Entende? Eu precisei estar no mundo da lua para eu me livrar, para eu não lembrar daquilo que aconteceu. Foi tão forte, muitas vezes, não foi forte, tá tudo certo, né? Eu nem lembro mais disso, mas foi. Então, nós precisamos entender que isso faz parte do processo de autocura, de autorresolução, e a pessoa pode melhorar, pode liberar, tá bom? Sobre o autismo, o Paulo perguntou, Paulo que tem um filho autista, Dalila, qual o nível de melhora desse paciente? Quando o paciente entende, né? Quando a gente faz o trabalho, né? Depende do paciente também. Depende do paciente, do nível, o que está passando com esse paciente, né? Quais que são as características desse autismo. Então, vai depender de muita coisa, tá? Falei muito de comunicação aqui. Muitos pacientes que têm dificuldade de comunicação, que têm dificuldade na fala, que foram no meu consultório, a gente conseguiu liberar
porque estavam relacionados também com as questões de mãe, né, pai, o que vivenciaram ali na infância, e aí a gente conseguiu liberar, né, e foi muito interessante um paciente que na verdade eu não atendi paciente, eu atendi a mãe desse paciente, e ela falou que era autismo, e eu comecei a conversar e ajudá-la, ó, vamos ver isso, aquilo, eu não atendi o paciente, tá? Eu não atendi esse paciente, eu atendi a mãe. E eu falei, veja isso, veja aquilo. E olha só, tinha padre, tinha pastor, tinha esquizofrênico, tinha assassino. A mãe sabia de toda a história. E o pai não era padre nem pastor, mas era delegado. Ou seja, também para correção. E aí o filho veio o autismo para correção mais ainda, para corrigir mais ainda esse clã. Para a coesão do clã, a gente precisa fazer isso. Então, eu falei para ela, fala algumas coisas no ouvido dele, fale que ele não precisa disso para corrigir o clã. Bom, falei um monte de coisa para ela falar, mandei um áudio para ela, e ela disse, Dalila, você não tem ideia do quanto que meu filho melhorou, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso com carinho. E assim, vai depender muito de vários aspectos, tá? Eu sempre falo, eu não prometo nada. Prometo que as pessoas vão melhorar. Mas eu vejo assim que no final do atendimento, às vezes eu falo assim, você vai melhorar muito. Porque eu confio no processo. Eu confio no processo. Então, se eu confio no processo, eu faço com que o paciente confie também. Mas é claro, eu só faço isso porque eu tenho segurança. Então eu falo, eu acredito que você vai melhorar muito. Não falo, eu prometo que você vai melhorar muito.